Agora vamos fazer alguns exercícios sobre sensores. Nesse primeiro exercício, ele pede para a gente mostrar os valores das coordenadas x, y e z na tela. Para isso, a gente vai ter que utilizar o sensor acelerômetro. E também mudar a posição de uma esfera que estiver na tela com base nas coordenadas desse sensor. Como primeira dica, ele pede para a gente adicionar o componente acelerômetro, que fica na seção dos sensores. E como uma segunda dica, ele fala para a gente utilizar os componentes pintura e bola na seção desenho e animação. A bola irá se mover dentro dos limites da pintura. Essa nossa bola que vai ser a esfera que vai se mover com base nas coordenadas do nosso acelerômetro. Agora que estamos no MIT App Inventor, podemos seguir as duas dicas dele. Como primeira dica, ele fala para a gente adicionar o sensor acelerômetro que fica na seção de sensores. Então vamos adicionar. Como ele é um sensor, ele é um componente invisível, então ele não vai aparecer na nossa tela. A outra dica que ele dá é para a gente adicionar os componentes pintura e bola, no qual a bola seria a nossa esfera, que ficaria movendo com base no nosso sensor. Então vamos adicionar a nossa pintura. É ideal a gente deixar um tamanho maior para ela, né? Então vamos colocar aqui uma altura de 200. E na largura a gente pode colocar para preencher principal. Beleza. Nisso a gente também tem que adicionar a bola. Lembrando que esse componente da bola, você só pode adicionar ele dentro de uma pintura. Se você tentar adicionar ele fora, não vai dar certo. Você tem que adicionar sempre dentro do elemento da pintura, porque ele se move sempre dentro desse elemento. Outra coisa que o exercício pediu é para a gente mostrar os valores das coordenadas x, y e z na tela. Então, a gente vai ter que adicionar também uma legenda para os valores de x, y e z. Para ficar mais organizado, é interessante a gente colocar essa organização horizontal e adicionar uma legenda explicando qual é o nosso eixo, se é o x, o y ou o z. Então, podemos colocar aqui eixo x. E do lado, já que é uma organização horizontal, a gente consegue colocar mais coisas do lado, a gente pode colocar uma outra legenda. Que, como valor inicial, a gente pode deixar o texto com nada, um texto vazio. Agora a gente faz o mesmo para o eixo Y e o eixo Z. Vamos adicionar dois organizadores horizontais, a legenda escrito eixo Y, uma legenda escrito eixo Z, e também vamos adicionar uma legenda que será onde vai mostrar as nossas coordenadas. Essa legenda a gente pode deixar vazia. E para ficar mais fácil o nosso código, vamos mudar o nome dessas legendas onde vai ficar as nossas coordenadas. Aqui, onde vai ser a coordenada do eixo x, eu vou colocar x. Onde vai ser a coordenada do eixo y, eu vou colocar y. E onde vai ser a coordenada do eixo z, eu vou colocar z. Beleza, temos a nossa tela inicial. Agora vamos para a parte da programação em blocos. O nosso exercício, ele pede duas coisas. Ele pede primeiro para a gente mostrar os valores das coordenadas e depois para a gente mudar a posição da esfera. Então, vamos fazer um passo de cada vez. Ele fala para utilizar o sensor para falar quais são as coordenadas da sua tela. Para isso, então, vamos usar um bloco dentro do sensor, que é esse aqui. Quando o sensor acelera a ação alterada, quer dizer que você moveu a sua tela. Utilizando esse bloco, toda vez que você fizer algum movimento, vai mudar as coordenadas da sua tela, então o nosso sensor vai ser ativado. Esse bloco também dá as nossas coordenadas
da coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. A primeira coisa que ele pede é mostrar na tela essas coordenadas. Como a gente fez uma legenda para cada uma das coordenadas, basta a gente pegar a nossa legenda, pegar um bloco de ajustar e ajustar o texto dessa legenda. No caso, essa aqui é da coordenada x. Coordenada x, o texto da coordenada x, vamos adicionar obter esse x a céu, que basicamente seria a nossa coordenada x. Vamos fazer o mesmo agora para as coordenadas y e z. Então, vamos aqui pegar um ajustar y, colocar texto, montar aqui, e pegar a nossa coordenada y pelo sensor. Vamos fazer o mesmo para z, ajustar z, texto, e pegar a coordenada z. Selecionar z. Isso. Com esse código, toda vez que movermos nosso celular, ele vai mostrar as coordenadas na nossa tela. Mas ele também pede para, além de mostrar as coordenadas na tela, mover essa esfera com base nessas coordenadas. E para isso, ele também dá uma outra dica, que é basicamente somar as coordenadas da sua esfera com as coordenadas do nosso sensor, do nosso acelerômetro. Por que simplesmente não substituímos a coordenada da nossa esfera pela coordenada do nosso sensor? Simplesmente para melhor visualização. Porque sempre que você mover o seu sensor, se tiver simplesmente substituindo as coordenadas, a sua esfera vai fazer uma movimentação rápida e vai parar. Então, não vai ficar legal a visualização. Por isso, a gente vai fazer essa soma ao invés de simplesmente substituir pelas coordenadas do sensor. Simplesmente para ter uma melhor visualização. E para fazer esse exercício, a gente utiliza essa esfera, esse componente chamado bola, exatamente porque ele é um componente de desenho e animação, que são componentes que você tem a opção de mover eles durante a execução do programa, que eles são componentes que têm essa opção x, y e z. Então, você consegue alterar essas variáveis durante a execução do programa. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Vamos em blocos. A gente quer mover a nossa esfera. Então, a gente vai brincar e olhar um bloco da nossa esfera, da nossa bola. A gente vai utilizar o nosso chamar bola 1, mover para, já que a gente quer movimentar ela com base nas coordenadas. A gente poderia simplesmente colocar assim o obter coordenada a partir do nosso sensor, mas não ficaria legal a visualização. Então, para isso, a gente vai usar a dica, que é somar a coordenada que já está na bola pela coordenada dada pelo sensor. Então, a gente vai vir aqui, pegar o nosso bloco de soma, adicionar o bloco de soma nos dois. A gente vai pegar as coordenadas que já estão na bola. Então, vamos pegar aqui um desses blocos aqui, para pegar as variáveis da bola, e vamos escolher primeiro a coordenada x e depois a coordenada y. Nesse caso, não vamos precisar utilizar a coordenada z do sensor, porque como a bola é um elemento de 2 dimensões, não dá para visualizar a coordenada z nela. Mas agora vamos colocar, já colocamos a bola x e a bola y. Então, agora a gente vai colocar as coordenadas com base no sensor. Clicamos e arrastamos uma, clicamos e arrastamos outra. Caso desse x aqui, é só você vir cá e clicar novamente, que aí ele vai dar certo. E é basicamente isso o nosso código. Caso você queira rodar aí, você vai ver que vai funcionar e que a sua esfera vai se movimentar com base na movimentação do seu celular. Esse foi o nosso exercício 1.